Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Filosoquímica, o quadro aqui do canal onde eu discuto alguns assuntos que normalmente não são abordados em sala de aula. Esse é um vídeo que há muito tempo eu já queria fazer, porém, como químico não domino muito o assunto. Portanto, esse vídeo vai ser um vídeo muito mais informativo para que talvez aguce a sua curiosidade do que um vídeo capaz de explicar as suas dúvidas. Nós vamos falar sobre uma grande família, na verdade uma grande família de subpartículas. Já tem muito tempo que o átomo deixou de ser o átomo. Desde que o elétron foi descoberto, isso ainda no século XIX, não faz sentido o átomo, a estrutura fundamental da matéria, como nós imaginamos, ser chamada de átomo, porque ele passou a ser, ou melhor, passou-se a saber que ele era divisível, quando na verdade a palavra átomo passa a ideia de indivisível. Então, para a maioria de nós, alunos, professores de química, nós aprendemos que o átomo é constituído de três outras partículas mais fundamentais: o elétron, o próton e o nêutron. Porém, já tem bastante tempo que o elétron, o próton e o nêutron, principalmente o próton e o nêutron, deixaram de ser partículas fundamentais também. Na verdade, hoje se conhece um número muito grande de subpartículas, ou seja, outras unidades que constituem a matéria, assim como os prótons, assim como os elétrons, assim como os nêutrons. Porém, essas outras subpartículas são muito instáveis. Esse número é tão grande que todo o alfabeto grego já foi esgotado na hora de dar o nome dessas subpartículas. Nós temos hoje conhecidas cerca de 100 subpartículas, e além de algumas outras subpartículas que são teorizadas. Só para citar aqui alguns exemplos: prótons, elétrons e nêutrons são partículas estáveis, essas nós conhecemos bem. Fótons e neutrinos também são bem conhecidos. Agora, nós temos um número muito maior de partículas que não conhecemos tanto: o muon, o pion, o cáon, o sigma. Eu não faço a mínima ideia para que servem essas subpartículas, se é que servem para alguma coisa. Eu sei que no processo de fragmentação de partículas mais estáveis, principalmente nos aceleradores de partículas, essas partículas mais instáveis acabam aparecendo, e elas estão muito relacionadas a leis de conservação, não apenas da massa e da carga, mas também de outros números quânticos, de outras propriedades quânticas. Os aceleradores de partículas, sendo bem simplório, funcionam mais ou menos como pegar um conjunto de partículas, chocar umas com as outras em alta velocidade, a tal ponto que elas se fragmentem. E o objetivo posterior é detectar os produtos dessa fragmentação. Então, a partir dessa fragmentação, surgem algumas partículas que têm um tempo de vida muito curto, porém suficiente para serem caracterizadas. Então, eu não vou apresentar nesse vídeo a quantidade de subpartículas que nós temos, até porque é um número muito grande e eu não sei. Mas eu vou apresentar uma subdivisão que nós temos para essas subpartículas, de tal forma que, pelo menos quando você ouvir o nome desses grupos, isso faça sentido na mente de vocês. A primeira classificação são os chamados férmions e bósons. O que eu chamo de férmions, na verdade, são espécies que apresentam spin fracionário. Por outro lado, nós temos os bósons. Os bósons apresentam spin inteiro. Então, por exemplo, o elétron ele possui número quântico de spin meio, logo ele possui spin fracionário, então ele é classificado como férmion. O fóton, por sua vez, apresenta spin inteiro, spin para o fóton é igual a 1, então ele é classificado como um bóson. Tá, mas essa classificação fica apenas nisso, no caso de um ter spin fracionário e no outro ter spin inteiro? Não, isso aqui tem uma consequência. Aquelas subpartículas que apresentam spin fracionário significa que elas obedecem ao princípio da exclusão de Pauli. Os bósons, por sua vez, não. Tá, mas e daí? O que isso daí tem a ver com a estrutura da matéria, com a estrutura do universo? Aquelas espécies que obedecem ao princípio da exclusão de Pauli, na verdade, significa que elas não podem ser acumuladas em qualquer nível de energia. Nesse caso, existe uma hierarquia em níveis de energia e não são todas as partículas que podem ocupar exatamente aquele determinado nível. A gente aprende isso, por exemplo, quando nós fazemos a distribuição eletrônica. A estrutura atômica, que na sua parte externa é constituída de elétrons, tem essa distribuição porque os elétrons são férmions. Isso significa que eles obedecem ao princípio da exclusão de Pauli. Os bósons, por sua vez, não têm essa restrição.
E a consequência disso é que eles podem ser acumulados no mesmo nível de energia, normalmente no estado mais fundamental. Aqui nós temos o desenho de um poço de energia potencial. Nesse caso específico, eu não sei o que ele está representando, mas na prática aqui nós temos vários níveis de energia, e esses níveis de energia, no caso dos elétrons, só podem ser ocupados por uma quantidade específica de elétrons. Nós não podemos pegar, por exemplo, todos os elétrons do átomo e colocar no nível 1. Por exemplo, existe uma hierarquia dos níveis de energia. Agora, no caso dos bósons, nós podemos sim concentrá-los no mesmo nível. A própria existência do laser é uma consequência dos fótons serem bósons e, portanto, nós podermos acumular fótons em um determinado nível de energia. Eu já apresentei para vocês aqui no quadro Quimioteca alguns livros que eu acho bem interessantes no que diz respeito à popularização desses conceitos. Um deles é o Alice no País do Quantum, um livro bem conhecido, e aqui no capítulo 5 ele fala sobre a Academia Fermi-Bose para fótons e elétrons. Nesse capítulo ele fala a diferença dos férmions, fala a diferença dos bósons, de uma forma bem lúdica e bem interessante. O nome é Academia Fermi-Bose, de Fermi, da onde se derivou o nome férmions, e Bose, da onde se derivou o nome bósons, ambos em homenagem aos físicos que estudaram as características dessas subpartículas. Além desse livro, além do Alice no País do Quantum, eu recomendo para vocês esse outro livro do mesmo autor, O Mágico dos Quarks, onde nós temos aqui uma alegoria em relação ao Mágico de Oz, e ele é bem interessante. No caso aqui, o leão, que faz o papel, o equivalente, na verdade, ao leão medroso, é um leão sábio. Ele conhece tudo, escreveu vários livros, e em vários momentos ele fala que a diferença entre os férmions e os bósons reside no fato dos férmions obedecerem o princípio da exclusão de Pauli. E para deixar isso claro, essa ideia dos níveis de energia, tem um determinado momento do livro que eles estão em campo de captura de férmions e bósons. E nesse campo tem algumas armadilhas, sendo que as armadilhas para capturar os férmions são armadilhas muito profundas, enquanto que as armadilhas para capturar os bósons são armadilhas bem rasas, são buracos bem rasos. Por que isso? No caso dos férmions, como eles obedecem a uma hierarquia de níveis de energia, tem que ser muito profundo, porque se cai um determinado férmion, ele vai ocupar o primeiro nível. Se cai outro férmion, ele pode ocupar o primeiro nível ou não. Mas se cai um terceiro, ele vai para o segundo nível de energia. Então tem que ser muito profunda para que tenham vários níveis de energia a fim de comportar os férmions. Agora, como os bósons eles podem ser acumulados, essa armadilha pode ser bem rasa, porque o bóson vai cair ali, vai cair outro bóson, vai cair outro bóson, e eles vão ficar ali sempre no mesmo nível de energia. Então, essa é a diferença entre os férmions e os bósons. A outra classificação são os hadrons e os leptons. Um hadron ou hadron, eles estão submetidos à força nuclear forte e, por consequência disso, são formados por partículas menores. Os leptons, por sua vez, não estão submetidos à força nuclear forte, logo, eles são partículas fundamentais. Então, os prótons e os nêutrons são formados por quarks. Esses quarks interagem entre si através da força nuclear forte. Logo, os prótons e os nêutrons são hadrons. Agora, os neutrinos, os elétrons, os muons, os taus, são unidades fundamentais. Eles são leptons. Eles não são formados por unidades menores. Nota que os elétrons, até o momento, nós consideramos como sendo uma partícula fundamental. Aqui nós temos o que seria uma tabela de leptons. Nós temos aqui o elétron, o muon e o tau, e nós temos também os três tipos de neutrino. O neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. O neutrino do elétron aparece em reações que envolvem os elétrons. O neutrino do muon aparece em reações que envolvem o muon, o neutrino do tau em reações que envolvem o tau. Notem que esse número representa a carga. Então, a carga dessas partículas, do elétron, do muon e do tau, são todas negativas, e aqui nós temos os spins, tanto do elétron, muon e tau, quanto os seus respectivos neutrinos. Por ter spin meio, significa que todos esses leptons são, na verdade, férmions também. Preste atenção que uma classificação não exclui a outra. A classificação férmio-bóson está relacionado ao spin. A classificação hadron e lepton está relacionado
a força nuclear forte. Agora, os hadrons ainda podem ser subdivididos em dois grupos. Nós temos os mesons e os baryons. No caso dos baryons, eles são formados pela combinação de 3 quarks. Por exemplo, nós temos o próton, o nêutron e outras subpartículas não tão conhecidas, o lambda, o sigma e o xi. Por outro lado, os mesons são formados por apenas 2 quarks. Então, tanto os mesons quanto os baryons são formados por quarks, portanto, eles interagem através da força nuclear forte. Entretanto, nós temos quantidades distintas de quarks envolvidos. No caso dos baryons, nós temos aqui os quarks, cada um com seu nome especial. Temos o quark up, down, que são os mais comuns, o charm, o strange, o top e o bottom. Nós falamos que cada um desses quarks apresenta um sabor distinto. Essa é a característica dos quarks. Aqui nós temos uma alegoria para os quarks, aqui o strange, o up, o down, enfim, uma personificação desses quarks. Uma coisa interessante é que todos eles têm spin meio, portanto, todos eles são férmions. Entretanto, eles apresentam carga fracionária, 2/3 no caso do up, menos 1/3 no caso do down. E o fato de eles terem cargas fracionárias é que vai indicar a carga do próton e do nêutron, por exemplo. No caso do próton, ele é formado por um quark up, outro quark up e um quark down. A carga do up é 2/3, a carga do down é menos 1/3. Nós fizermos aqui o somatório, 2/3 mais 2/3 menos 1/3 dá mais 1, a carga do próton. No caso do nêutron, ele é formado por um quark up e 2 quarks down. Então nós temos 2/3 mais menos 1/3 mais menos 1/3, o somatório dá 0. Então, embora os quarks tenham carga fracionária, como eles não existem sozinhos, a combinação deles vai resultar em uma carga específica. Aqui nós temos o que seria a representação de um próton ou de um nêutron com os 3 quarks interagindo entre si. Bom, isso daqui então são os baryons, que são formados por 3 quarks. No caso dos mesons, eles são formados por 2 quarks, sendo um quark e o outro um antiquark. No caso do antiquark, ele apresenta as mesmas características do quark, porém com a carga com sinal oposto. Então nós vamos pegar aqui esse meson, o meson π, especificamente o meson π positivo. A carga dele é mais 1. O meson π positivo é formado por um quark up e pelo antiquark down, que nós representamos d barra. Então o quark up tem carga 2/3, está aqui. O quark down ele tem carga menos 1/3, só que é o antiquark. O antiquark então vai ter carga mais 1/3. Somando isso, nós temos a carga do meson π, que é mais 1. Então essas são as divisões das famílias das subpartículas. Nós podemos classificá-las entre férmions e bósons, entre leptons e hadrons, e no caso dos hadrons, nós podemos classificá-las entre mesons e baryons. Só 2 informações a mais, nós temos as chamadas antipartículas, que são partículas como as outras, com a única diferença que a carga é inversa. Então, por exemplo, nós temos o elétron, que é uma partícula com um conjunto de características de carga negativa. E a sua antipartícula é o pósitron, que seria um elétron com carga positiva. Cada uma subpartícula tem sua versão antipartícula, que tem as mesmas características, porém com a carga inversa. A junção de uma partícula, nesse caso o elétron, com sua antipartícula, o pósitron, gera um fenômeno chamado de aniquilação. É como se o positivo se somasse ao negativo e desse 0. O resultado daqui são fótons de alta energia, nesse caso, fótons gama. Essa é uma parte muito interessante, essa relação da chamada antimatéria, mas eu não conheço muito sobre isso, eu gostaria de conhecer muito mais, por isso que eu não vou entrar em detalhes. Porém, se conhece sim antimatéria, ela pode ser sintetizada, vamos dizer assim, pode ser obtida. Existem feixes de pósitron, por exemplo. Então, esse é um assunto que demanda grande curiosidade, demanda grandes investigações. Uma coisa bem interessante que eu não sabia é que existe o antihidrogênio. O hidrogênio ele é formado por um próton e um elétron. O antihidrogênio seria o oposto do hidrogênio. Nós temos o núcleo constituído de um antipróton
E no que seria a eletrosfera, nós temos o pósitron. Ele é exatamente o negativo, o oposto do átomo de hidrogênio. Existem evidências de que, de fato, foi produzido o anti-hidrogênio. Isso daqui, pessoal, me lembra aquela animação da Liga da Justiça, onde nós tínhamos a Liga da Justiça original, vamos dizer assim, e em um episódio aparecem os Lordes da Justiça, que seriam versões dos membros da Liga, porém na sua forma de vilões. Então são os mesmos personagens, porém um é bom e o outro é ruim. No caso de matéria e antimatéria, é a mesma coisa, porém uma tem a carga invertida. Então, isso aqui é um comentário bem breve sobre antipartículas e antimatéria. E um último detalhe são as chamadas partículas mensageiras. Nós temos o fóton, temos o gluon e temos os bósons Z e W. Os fótons, que são bem conhecidos, as partículas da luz, se é que podemos falar assim, eles são as partículas mensageiras dentro do campo elétrico. Um campo elétrico, na verdade, é um campo fotônico. As partículas carregadas trocam informação através da troca de fótons. Os gluons são as partículas mensageiras entre os quarks. Nesse caso, eles são os que promovem a força de interação forte. Os bósons Z e W, eles participam da força de interação fraca, que é um processo mais complicado, porém bem interessante. Quando nós falamos de partículas mensageiras, principalmente o fóton e os bósons Z e W, uma coisa interessante é o tempo de vida dessas partículas. Essa daqui é uma outra versão que nós temos do princípio da incerteza de Heisenberg. Aqui nós temos uma relação entre a variação da energia e a variação do tempo. Como esse produto é igual a uma constante, quanto maior for a variação de energia, menor vai ser a variação do tempo. Como que a gente interpreta isso? Quanto maior for a energia de uma partícula, menor vai ser o seu tempo de vida. A energia, pela equação de Einstein, é igual a mc ao quadrado, está diretamente associada à massa. Quanto maior for a massa de uma partícula, menor será o seu tempo de vida. Os bósons Z e W apresentam uma massa muito elevada. E o fato de apresentar uma massa muito elevada, para padrões, obviamente, de subpartículas, o tempo de vida deles é muito pequeno. Por outro lado, o fóton, a princípio, não apresenta massa de repouso. O gluon também não. Então, se a massa é muito pequena, tende a zero, a energia também acaba sendo muito pequena. Com uma energia muito pequena, nós temos um tempo de vida muito maior. Então, os fótons são partículas muito mais estáveis, exatamente porque ele está relacionado à sua massa, que, quando no repouso, pode ser considerada nula. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco. Afinal, esse é um assunto bem complexo, eu simplesmente apresentei o conceito, eu não expliquei o conceito. Se você quiser mais informação, procure um professor de física, leia um livro de física, afinal, esse aqui é um assunto trabalhado por físicos. Mas eu acho muito interessante que os químicos tenham pelo menos um conhecimento mínimo a respeito dessas classificações. Afinal, nós trabalhamos com átomos, trabalhamos com prótons, trabalhamos com elétrons, trabalhamos com nêutrons, com os fótons. Enfim, são termos muito comuns aos químicos, pelo menos alguns deles. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram desse vídeo? Não gostaram? Deixe aqui nos comentários. Se gostaram, deem o seu like, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e, principalmente, se você for novo por aqui, se inscreva na Universidade da Química, ajude o canal a chegar aos 30 mil inscritos até o final do ano. Muito obrigado mesmo e até a próxima!